Você comentou sobre a relação sua com seus filhos, principalmente com o João, que é seu primogênito, seu primeiro. E algumas vezes você já me falou, mas fico à vontade para falar isso aqui, porque você já contou em outros podcasts, outros programas, da sua relação com o seu pai, que muitas vezes foi uma relação difícil, ele perdeu a mão em algumas vezes, foi duro demais, declarou algumas coisas sobre a sua vida que né, jamais um pai poderia declarar sobre um filho. E a pergunta que eu quero te fazer é: como que você conseguiu fazer com seus filhos totalmente diferente, sendo que você não recebeu aquilo? Melhorando minha pergunta. Você é um pai presente, você é um pai firme, mas com muito amor, muito amoroso. Abraça, beija, olha no olho, profere palavras de bênção. Você é isso todo dia. E eu, de novo, a gente já viajou juntos dezenas de vezes, já estivemos juntos com toda a família dezenas de vezes, e eu pude presenciar isso milhares de vezes. Então, como você conseguiu entregar para os seus filhos algo que você talvez nunca recebeu do seu pai? Porque eu perdoei meu pai. Uau! Entendeu? Porque eu perdoei ele. Essa é a parada. Eu acredito que quando você perdoa, você se liberta de verdade. Entendeu? Acho que se eu não tivesse o perdoado, eu estaria ferido até agora e sangrando, sabe? E não conseguiria ser o pai que você é hoje. Talvez tentaria, mas da maneira errada. Então, eu perdoei meu pai porque eu entendi que ele também era uma vítima. Eu entendi que ele não era o que ele gostaria de ser. Ele era o fruto do que talvez não escolheu. E para ele estava tudo bem, até o Senhor entrar na vida dele, sabe? Então, quando eu entendi o meu pai olhando de fora, porque às vezes a gente olha o filme só de dentro. Certo. Mas quando você olha o filme de fora, eu ouço as histórias do meu pai, da infância dele, e aí hoje eu digo, cara, eu entendo. Meu pai deu aquilo que ele não recebeu. Pior, ele deu o que ele recebeu. Sim. E tava tudo certo pra ele. Me lembro de meu pai um dia falar pra minha mãe assim, mas eu fui criado assim e deu certo. Só que o dar certo do meu pai é nem perto do que pra mim é dar certo hoje. Mas se talvez o lugar que me deu acesso pra ser o pai que eu sou hoje foi ter perdoado meu pai de verdade, sabe? Não é sobre esquecer, é sobre nunca mais dói. É uma cicatriz muito resistente que forma, sabe, em cima da ferida. Eu sei, eu lembro, mas não dói mais, porque eu perdoei. Então hoje eu vejo meu pai sentado na sala com os meus filhos no chão. Eu não tenho nenhuma memória do meu pai sentado comigo no chão. Mas os meus filhos têm milhares de memórias comigo no chão já. Então, meu pai está tentando pagar uma conta que já está paga. Mas agora ele está vivendo a fase dos netos, entende? E eu talvez imagino que passe na cabecinha do meu pai, puxa, eu podia ter vivido isso com meu filho também. Então, talvez nesse lado, se ele não se perdoar, quem sofre mais é ele do que eu. Por isso que o perdão é uma via de mão dupla. Eu perdoo, mas também preciso me perdoar às vezes, sabe? Também creio que o meu pai é um homem completamente perdoado nisso e se perdoou, né? Mas eu tenho uma última memória da minha mente, assim. Eu devia ter 20 anos, 21 anos. Acho que eu já era casado. Tá bom. E o meu pai... 20 anos? Eu acho que sim. Eu tava almoçando na casa da minha mãe, meu pai chegou e ele pediu para eu que ficasse de pé e começou a chorar. E ele pediu perdão por uma surra que ele me deu uma vez, na frente de muita gente. E eu falei, pai, mas eu já tinha perdoado o pai lá atrás já disso. E aí ele falou, mas eu não havia me perdoado ainda. Então, eu acho que o processo de cura foi feito para os dois lados, né? Mutuamente. Foi mútuo. Então, eu só consigo ser esse pai porque perdoei, senão não seria. Acho que uma das coisas mais difíceis do nosso tempo, tem um autor chamado John Bevere, que ele chama de isca de Satanás isso, que é o ressentimento.
Certo. É quando você não cura de verdade, porque a palavra ressentir, na própria etimologia dela, ela é sentir novamente. Certo. Isso é ressentir. Entendi. Então, alguém ressentido é aquele que sente a dor novamente. E é o que mais temos hoje no nosso tempo. Quem não está curado 100%, ele está o tempo todo ressentindo, ele está quase esquecendo. Porque na cabeça dele perdoar é esquecer, mas não é esquecer. Isso é muito bom. Entende? Entendi. Então, de repente, vem um vislumbre, um pensamento, um gatilho, uma imagem, e ele ressente aquilo tudo de novo. Então, hoje, eu olho meu pai, eu amo meu pai, minha mãe, minha família, e eu não ressinto, porque perdoei. Eu lembro, mas eu não tenho aquela dor. Entende? Quando eu falo, às vezes eu me emociono, porque é parte da minha vida, mas não Claro. como alguém que sente algo de ruim, mas é dizer, cara, olha, eu passei por isso. Às vezes eu olho para minha família, assim, vejo meus filhos, né? E eu fico olhando os frutos disso, né? Hoje eu te mostrei uma foto, né? E falei, cara, como que a gente fala para os nossos filhos que a vida é difícil? Porque eles estão colhendo algo que eles nunca semearam. E de realidades que nós, na nossa idade, nunca vivemos. E esse é o ponto, né? A gente está dando para eles o que não foi plantado, pelo menos em mim, né? Estou falando sobre mim agora, não foi plantado. Sim. Mas eles estão colhendo de uma semeadura de graça. Porque tem um outro ponto. Havia um vazio dentro de mim. E esse vazio se chamava paternidade. Havia esse vazio. Esse vazio nunca foi completo pelo meu pai. O dia que meu pai me pediu perdão, aquele vazio ainda estava lá. Porque aquilo que eu passei nunca mais volta. Mas esse vazio foi preenchido por Deus. Então Deus traz o significado novo, né? O que a gente chama de ressignificar. Eu me lembro de uma das vezes que eu estava reproduzindo com meu filho aquilo que me fez chorar. E Deus falou comigo na hora que estava acontecendo. Entendi. E o Senhor falou comigo, você vai reproduzir? Você vai fazer igual? Nossa. E aí eu parei, pedi perdão para o meu filho, pedi perdão para o Senhor. Então é isso, é uma coisa que ficou, tá lá, eu não tenho como voltar aos meus 6 anos, eu não consigo voltar à minha adolescência, passou, ficou uma lacuna, mas que hoje foi completamente preenchida pelo Senhor. O meu pai não consegue ser o pai de 28 anos, eu não consigo ser o garoto de 14. Entende? Isso passou.